Santa Catarina preparada para o verão 2026. Estado espera a temporada recorde impulsionada por segurança e experiências. Concessão do complexo prisional de Blumenau é definida. Consórcio vencedor vai operar unidade por 30 anos. Bolsa Cuidador transforma vidas no Paraná. Iniciativa valoriza o trabalho de quem precisa largar a profissão para cuidar de idosos. Paraná faz balanço da primavera. Estação foi mais fria e chuvosa do que a média histórica no estado. Operação Galho Fraco. Polícia Federal apreende dinheiro em locais ligados a parlamentares no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. TikTok firma acordo para se manter nos Estados Unidos. Empresa fará parceria com norte-americanas para evitar proibição no país. E você vai conhecer o Papai Noel Mergulhador. A atração chama a atenção no Aquário do Rio de Janeiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. O governo de Santa Catarina lançou... Santa Catarina deu a largada para a alta temporada. O lançamento da campanha Estação Verão 2026, realizada em Itajaí, reuniu autoridades estaduais e municipais. Com o tema Santa Catarina, mergulhe no ritmo do verão e viva a experiência, o estado quer mostrar que vai além das praias, oferecendo vivências memoráveis em todas as regiões. Então nós estamos preocupados, estruturamos todas, bombeiros, salva-vida, polícia civil, polícia militar, polícia científica, todas as forças policiais, para que a gente dê tranquilidade para as famílias que vêm aqui. Anteriores, esse ano nós trabalhamos o estado como um todo. Embora o lançamento seja aqui no litoral, nós procuramos desenvolver todas as vocações do estado. Então nós teremos grande fluxo de turistas esse ano. Claro, no litoral é o maior indutor, mas também na Serra, mas também no Oeste, também no Vale Europeu. Então nós nos preparamos assim, deixando produtos turísticos mais maduros, podendo oferecer aos turistas que nos visitam uma oferta maior de experiências turísticas para que eles venham e permaneçam mais tempo na nossa região, no nosso estado, consequentemente deixando mais dinheiro. A segurança pública, reconhecida pelos bons índices nacionalmente, é um dos principais pilares da temporada. As forças de segurança estaduais atuarão de forma integrada para garantir tranquilidade a moradores e turistas. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar estão preparados para oferecer a mais absoluta tranquilidade e segurança a todos os catarinenses e aqueles de outros estados e outros países que nos visitarem. É um efetivo bastante considerável, que soma aí a monta de cerca de 4.500, 5.000 homens em reforço, além daqueles orgânicos que nós já possuímos nas 54 cidades que receberão esse aporte de recursos do governo do estado. A campanha é o resultado de um trabalho estratégico realizado ao longo de 2025. Além do reforço na segurança, o estado investiu em infraestrutura, ampliou a malha aérea e fortaleceu a promoção do turista ao longo das 4 estações. Então nós trabalhamos fazendo a captação de rotas, fazendo promoção nesses países, para que eles venham para cá, desfrutem do estado mais seguro do Brasil e deixem aqui o dinheiro. A matriz econômica do turismo é uma matriz econômica muito importante e pela primeira vez ela tem sido valorizada e trabalhada de forma profissional para cumprir o seu propósito, deixar que as pessoas façam de Santa Catarina seu sonho de consumo e que contribuam para a economia do nosso estado. As forças de segurança já estão a postos. O Corpo de Bombeiros Militar coordena a Operação Estação Verão, com mais de 2.000 guardas-vidas atuando em 429 postos, além de helicópteros, motos aquáticas e viaturas. Nós estaremos presentes em 33 municípios, mais de 200 balneários. É importante frisar que não apenas no litoral de Santa Catarina, em regiões no interior do estado onde tem concentração de banhista, em represas, rios, lagos, a gente também está presente. Nesse ano nós teremos um incremento de 10% no número de guarda-vidas. Então, no ano passado nós tínhamos ao todo 1.920 na alta temporada de guarda-vidas civis por dia. Esse ano nós superaremos 2.050. A Polícia Militar também reforçou o efetivo.
com mais de 500 policiais por dia atuando em balneários, rodoviárias e áreas de grande movimento. Nós vamos operar em 28 cidades em zonas balneárias, 26 cidades em instâncias hidrominerais. Temos mais de 500 policiais por dia apenas em reforço ao efetivo orgânico das unidades da corporação. Esse é o planejamento, além do segmento especializado da Polícia Militar, a Polícia Ambiental, que atuará também ajudando a fiscalização de embarcações, fiscalização de perturbação de sossego dentro dos nossos balneários, a Polícia Rodoviária nas nossas rodovias estaduais, os nossos segmentos do BOP e o Choque atuarão também nos balneários em apoio às unidades orgânicas da corporação. A Polícia Científica atua com estrutura reforçada e tecnologia de ponta, com drones, scanners tridimensionais e equipamentos forenses avançados, garantindo resposta rápida em qualquer ocorrência. Preparados para dar uma resposta ágil, técnica e qualificada em todos os processos criminais. Contem com a Polícia Científica. Para atender os mais de 3 milhões de turistas esperados, a Casan investiu 140 milhões de reais em água e saneamento. A Celesc também reforçou a Operação Verão, após investimentos de 3,5 bilhões na modernização da rede elétrica. Com promoção turística, infraestrutura reforçada e um dos maiores esquemas de segurança do país, Santa Catarina se prepara para uma temporada que promete ser recorde. Tenho certeza que vai ser a melhor temporada da história, vamos atender cada vez melhor os nossos turistas, movimentar economicamente as nossas cidades. A B3 em São Paulo sediou nesta sexta-feira o leilão do governo de Santa Catarina para a concessão administrativa do complexo prisional de Blumenau. O consórcio Sistema Integrado Prisional venceu o certame e vai assumir, por meio de uma parceria público-privada, os serviços de apoio à operação da nova unidade. O projeto, liderado pela Invest SC, estruturado como concessão administrativa, prevê a construção, reforma, equipagem, manutenção e apoio à operação de um novo complexo prisional em Blumenau. O contrato terá prazo de 30 anos e prevê investimentos significativos em infraestrutura, com aporte estimado em aproximadamente 7 bilhões de reais, ao longo de toda a vigência contratual. Na sessão pública do leilão, conduzido pela B3 em São Paulo, foram abertos os envelopes contendo as propostas comerciais dos consórcios participantes, sendo a vencedora a proposta do consórcio Sistema Integrado Prisional, que apresentou o maior desconto ao Estado. Conforme previsto no edital, não houve etapa de disputa em viva voz. Um projeto que Santa Catarina sonhou, esperou, torceu para que a gente pudesse estar aqui no dia de hoje. Cumprimentar as empresas que participaram, os consórcios que participaram, desejar muito boa sorte a vocês que venceram. Nós somos o Estado. E cumprimentar a disputa que foi republicana, leal. Dizer a vocês que tenho certeza que Santa Catarina cumpre o acordado. Esperamos que vocês façam exatamente o mesmo, a gente tem certeza disso, porque é um projeto que vai ser exemplo para o Brasil. Todo o projeto foi estruturado com apoio técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e de consultorias especializadas, contando ainda com a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Programa de Parcerias de Investimentos Federal e do município de Blumenau. Além da ampliação da capacidade do sistema, o complexo foi concebido para oferecer infraestrutura adequada para atividades de educação, trabalho e ressocialização das pessoas privadas de liberdade. O projeto também contempla a melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos que atuam no sistema prisional. Com a entrada em operação da nova unidade, está prevista a desativação do atual presídio regional de Blumenau. A área deverá ser doada ao município para futura transformação em espaço público. Cuidar de um idoso é uma tarefa que exige dedicação, paciência e, acima de tudo, afeto.
Com a chegada da velhice, muitos acabam sendo encaminhados a casas de repouso. Outros, no entanto, recebem cuidados em casa, seja por profissionais especializados ou pelos próprios familiares. Você vai conhecer agora a história de uma moradora do Paraná beneficiada pelo programa Bolsa Cuidador, uma iniciativa prevista em lei que vem valorizando o trabalho de cuidadores de idosos e de pessoas em situação de vulnerabilidade. Cristina Rosa Cristóvão, de 47 anos, moradora de Cianorte, no noroeste do Paraná, faz parte do grupo dos primeiros paranaenses beneficiados pelo programa. A analista de RH cuida em tempo integral dos pais de 75 e 77 anos há 18 meses. A pausa na vida profissional para se tornar cuidadora aconteceu após a mãe sofrer uma fratura no fêmur, perder a mobilidade e ser acometida por demência. Foi radical, assim, a minha vida deu uma reviravolta de ponta cabeça, tudo virou. Hoje eu falo com mais naturalidade, sem emoção, sem chorar, mas fui para terapia, né? Você vê a pessoa que é a figura, é a mãe, né? Não é qualquer pessoa, é a mãe, é a pessoa mais importante. E daí você aceitar ela dessa condição, você virar a mãe dela, ela tem como que fala, fora as delimitações, o corpo dela, né, decai muito, então é por isso que ela está internada, ela sofreu a 3ª transfusão de sangue esse ano. É uma pessoa que eu acredito que ela está lutando diariamente para viver, né, é uma luta constante, assim. E Deus, ele é tão sábio que ele deu nela a demência para ela não sofrer. Antes da mãe de Cristina ficar doente, o pai dela já vivia com comorbidades, sendo também portador de Alzheimer. Ele era cuidado pela mãe dela. Com os dois doentes, ela passou a tomar conta do pai e da mãe. Então, assim, eu pedi para Deus, eu quero ser amadurecida, capacitada, competente, né? Me dar discernimento para passar pelas coisas, mas que não ia vir esse vendaval, assim. Mas veio, e eu sou grata por tudo isso que está acontecendo. E não é fácil, mas não é difícil. Então eu estava no auge, assim, né? Eu tinha me formado em RH, Recursos Humanos. Eu estava tendo o cargo de analista em RH. Eu tinha 50 colaboradores e eu estava muito feliz mesmo. Estava realizada profissionalmente e eu tive que abrir mão para cuidar da minha mãe em tempo integral, porque é um bebê, então não é só durante o dia, durante a noite eu acordo umas 2, 3 vezes para ver como que ela tá. E hoje ela tá fazendo uso de oxigênio, então eu tive que abrir mão assim mesmo, 100%, cuidar. E eu também vi que o meu pai, ele estava querendo, né, o corpo dele pediu o mesmo cuidado dela, o emocional dele já tinha atingido, então eu vinha com um pratinho para alimentar ela, ele e o meu, aí eu falava, meu senhor pode andar, mas daí eu via que ele não tinha mais emocional para isso. Aí eu tinha que vir com o pratinho dele, porque ele se acamou por isso, ficou uma semana acamado por isso, querendo esse cuidado. Aí ele ficou acamado, aí eu falei assim, tá, já entendi, papai, já entendi. Aí foi onde eu vinha com o pratinho primeiro e depois eu ia alimentar ela e eu comecei. Em um primeiro momento, Cristina contava com a ajuda de um cuidador profissional em meio período, além do apoio de familiares e vizinhos. Depois, com o fim da renda própria, precisou deixar o orgulho de lado e aceitar a ajuda de parentes e conhecidos. Diante da situação, a analista de RH também procurou a assistência social do município. Na época, ainda não existia um programa voltado especificamente aos cuidadores, e o desafio continuou. Até que em outubro, o governo do Paraná sancionou a Bolsa Cuidador, que concede meio salário mínimo a familiares que cuidem de idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. O que isso retornou para a Cristina? Dignidade, né? Me voltou dignidade, humanização, né? O governo está cuidando de quem cuida, o governo está cuidando de você por você ter aberto mão para fazer o que os seus pais... É o mínimo que eu podia fazer, pelo que meus pais fizeram por mim, né? Pelos que os pais fazem pela gente. A gente veio ao mundo, eles criaram, educaram, alimentaram, né? Deram amor, carinho, então eu estou retornando isso. É nas duras penas, é no sofrimento, é sangrando, mas
É o mínimo que eu pude fazer por eles. Então, assim, esse amparo da Bolsa Auxílio é aquilo que eu disse, é dignidade, me voltou a dignidade mesmo, né? É o governo cuidando de você, sabendo que você está cuidando de quem cuidou. Eles precisam de cuidado, é 100%. Não tem como sair trabalhar por hora, por período, não tem. O valor pago pelo programa é concedido em parcelas mensais, sem excluir outros auxílios eventualmente recebidos pelo cuidador. Com esse benefício, Cristina tem conseguido se dedicar à tarefa com mais segurança. A implementação do programa ainda ocorre de forma gradual. Neste primeiro momento, apenas 20 cidades paranaenses oferecem um programa. A seleção dos beneficiários é realizada pelos núcleos municipais de cuidado. Cada município recebe 15 bolsas, totalizando 300 benefícios destinados a cuidadores familiares de pessoas idosas em situação de fragilidade e dependência. Com a primavera chegando ao fim, o CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, decidiu fazer um balanço sobre as principais ocorrências relacionadas ao clima que afetaram o estado na estação da primavera. A primavera de 2025 foi de extremos no Paraná. A estação que se despede neste domingo foi, em geral, mais fria e chuvosa do que a média histórica. Neste ano, foram contabilizadas 224 ocorrências, um aumento expressivo em comparação às 102 registradas no ano anterior. A primavera acabou sendo muito característica aqui no estado do Paraná. Claro que 2 eventos mais impactantes, que foram os tornados em novembro e também o ciclone extratropical em dezembro, que afetou praticamente o estado inteiro. Ao contrário dos tornados, que foram estragos pontuais, mas que afetaram 11 municípios e, claro, com mais intensidade, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O crescimento mais significativo foi observado nos episódios de vendaval, que saltaram de 72 para 150 registros, e de granizo, que passaram de 11 para 53 ocorrências. Já os tornados, que não haviam sido registrados no período anterior, somaram 8 ocorrências neste ano. Olha, na verdade, esses eventos extremos já são esperados nessa mudança de estação pela Defesa Civil, são recorrentes já no estado do Paraná ao longo dos anos e, obviamente, deixou toda a nossa estrutura em prontidão. Toda vez que são detectados esses possíveis desastres, né, já com antecedência, 2, 3, até 4 dias, nós já começamos a emitir os alertas à população e preparar as equipes locais, com planos de contingência, com equipes de prontidão, enfim, para tentar minimizar o máximo possível o que o desastre pode causar àquela população naquele determinado evento. Em outubro, a chuva foi constante, mas o volume total ficou abaixo da média em boa parte do Paraná. Mais da metade das estações do CIMEPAR registrou menos chuva do que o esperado para o mês. Já em novembro, a chuva aumentou em quase todo o estado. O mês foi marcado por tempestades severas, com 3 tornados no dia 7, que atingiram 11 municípios paranaenses. O ano passado a gente teve uma seca maior, né, em um período prolongado, e esse ano, como a precipitação tende a ficar dentro da média climatológica, não é esperado que os prejuízos sejam tão grandes quanto do ano passado. E o Supremo Tribunal Federal invalidou nesta quinta-feira o marco temporal, lei que representa um obstáculo para a demarcação de terras indígenas em regiões como a Amazônia. A lei limita as reivindicações dos povos originários às terras onde estavam presentes quando foi promulgada a atual Constituição em 1988. Os indígenas, que somam 1.700.000 pessoas no Brasil, consideram a tese inadmissível e criticaram a norma durante a COP30, que aconteceu em novembro na cidade de Belém, no Pará. Eles argumentam que muitos povos foram expulsos ao longo da história dos territórios ancestrais, em particular durante a ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985. Especialistas consideram que as reservas indígenas são um escudo contra o desmatamento e os incêndios, que afetam grandes faixas de vegetação essenciais para absorver gases do efeito estufa. Em 2023, o STF já havia declarado inconstitucional a tese do marco temporal.
E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados a deputados federais. Uma bolsa com R$430 mil em espécie foi apreendida. Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram uma bolsa com R$430 mil em espécie apreendida durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais vinculados ao deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ele e o deputado Carlos Jordi são alvos da Operação Galho Fraco, deflagrada nesta sexta-feira para aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Os agentes cumprem 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública. Segundo a PF, a ação é desdobramento de operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira em votação simbólica o orçamento de 2026 com reserva de R$61 bilhões para emendas parlamentares e previsão de superávit de R$34,5 bilhões nas contas do governo. O texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta ainda estabelece o piso mínimo de R$83 bilhões para investimentos públicos. Há ainda uma reserva para o pagamento das emendas de comissão que não têm execução obrigatória e dependem da liberação do Planalto. Agora uma pausa e você vai ver a seguir: confronto entre torcedores na Colômbia deixa mais de 50 feridos. TikTok firma acordo para continuar operando nos Estados Unidos. E você vai conhecer o Papai Noel mergulhador. A atração chama a atenção no Aquário do Rio de Janeiro. Depois do intervalo, a gente volta já já. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O Celesc mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Entre o azul do mar e o verde dos morros, nasce uma história marcada pela tradição, pela natureza e pela força de um povo. Hoje, Garopaba comemora mais um ano de vida. Aqui, o mar é sustento, cultura e identidade. Na pesca artesanal, o trabalho começa cedo, com um povo batalhador. Da terra vem outro símbolo da nossa história, a farinha de mandioca. Nos engenhos é alimento, união, o saber passado de geração em geração e o orgulho das nossas raízes. Garopaba também é a liberdade sobre as ondas, reconhecida pelo surf, atrai pessoas do mundo inteiro que encontram aqui um povo acolhedor, simples e de braços abertos.
Quem chega logo percebe. Garopaba é feita de gente hospitaleira que recebe bem, cuida da cidade e transforma cada visita em uma experiência para lembrar. Garopaba é o encontro entre tradição e futuro. É trabalho, natureza e comunidade caminhando juntas. São 64 anos de história. Parabéns, Garopaba, e parabéns a você, garopabense. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. Acredito que para tudo acontecer tem que ter um início. Antigamente nem luz não tinha aqui na nossa comunidade. Com a chegada da luz trifásica, aí a gente teve novas ideias, a gente teve sonhos, que a gente viu a possibilidade da gente crescer. Celesc, para mim, ela está dando vida aos nossos sonhos. É assim, somando energias, que Governo do Estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Autoridades colombianas relataram nesta quinta-feira que confrontos entre torcedores do Atlético Nacional e do Independiente Medellín, no estádio Anastácio Girardot, deixaram pelo menos 59 feridos. Na noite de quarta-feira, Atlético Nacional e Independiente de Medellín, os dois clubes mais populares da cidade, se enfrentaram na final da Copa Colômbia. A confusão começou após o Atlético Nacional conquistar o título. Dezenas de torcedores invadiram o campo e atiraram objetos uns nos outros. O esquadrão antidistúrbios interveio em meio ao caos. A polícia relatou que 7 oficiais foram feridos. O secretário de Segurança de Medellín explicou que as autoridades estão tentando identificar os responsáveis usando imagens de câmeras de segurança. Se forem detidos, serão indiciados pelos crimes de agressão e dano ao patrimônio público. Alguns se apresentavam como líderes, outros como responsáveis pela logística, outros como administradores, outros como trabalhadores de serviços públicos. Por isso digo que é decepcionante, mas estamos seguindo em frente. E aqueles que devem arcar com as consequências arcarão com elas. E aqueles que devem sofrer as sanções as sofrerão. Segundo informações da imprensa local, após a situação ser controlada, o Atlético Nacional recebeu a taça já sem público no estádio. A violência no futebol da Colômbia deixou pelo menos 150 torcedores mortos desde 2008, de acordo com investigações independentes, na ausência de números oficiais. Os líderes europeus decidiram na madrugada desta sexta-feira emprestar 90 bilhões de euros à Ucrânia, sem recorrer aos ativos russos que estão congelados. Os países não conseguiram chegar a um acordo sobre esse tema. Os 27 líderes da União Europeia concordaram na madrugada desta sexta-feira em conceder à Ucrânia um empréstimo sem juros de 90 bilhões de euros ou mais de 580 bilhões de reais. O valor é financiado pelo orçamento do bloco, sem recorrer, por enquanto, aos ativos russos congelados. O acordo foi alcançado após mais de um dia de negociações em uma cúpula em Bruxelas e garante o financiamento de Kiev para o período de 2026 e 2027. Essa ajuda cobre 2/3 das necessidades totais da Ucrânia, estimadas em 137 bilhões de euros, depois do fim da assistência financeira dos Estados Unidos. Hoje decidimos que o financiamento será garantido por vários anos, como pedi em outubro. Essa perspectiva plurianual é crucial para garantir a sobrevivência da Ucrânia, mas também para enviar um sinal claro a Moscou. Berlim defendeu o uso de 210 bilhões de euros em ativos russos congelados, principalmente na Bélgica, mas divergências entre os parceiros europeus impediram um acordo sobre esse método de financiamento. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou o apelo para uma decisão rápida,
alertando que o tempo é essencial e que o país precisa de garantias claras para evitar novos ataques russos. Nossos parceiros foram informados de que a decisão deve ser tomada antes do final deste ano. Até o final deste ano, claro, é importante, só para lembrar nossos parceiros. Apesar de não ter conseguido garantir o uso de recursos russos, Kiev afirma ter os fundos necessários a curto prazo, enquanto os combates e as negociações diplomáticas para interromper a guerra continuam. A Comissão Europeia pretende assinar o acordo comercial com o Mercosul em 12 de janeiro no Paraguai. A informação foi confirmada nesta sexta-feira por fontes diplomáticas, um dia após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado o adiamento da assinatura para 2026, após pressão da Itália e da França. O executivo europeu esperava concluir o Tratado de Livre Comércio nesse sábado em Foz do Iguaçu, mas foi obrigado a adiá-lo devido ao apoio insuficiente entre os Estados-membros. O adiamento para janeiro representa um revés para a Comissão Europeia, Alemanha e Espanha, que pressionavam por uma assinatura iminente. No entanto, segundo Berlim, a assinatura do pacto já está garantida, com um porta-voz do governo afirmando que não se trata de se o acordo será assinado, mas quando. O TikTok afirmou que assinou um acordo de joint venture com investidores que lhe permite continuar operando nos Estados Unidos, onde enfrenta a ameaça de proibição por ter propriedade chinesa. O TikTok enfrenta a ameaça de proibição por ter propriedade chinesa. De acordo com o memorando interno da companhia, o CEO do TikTok, Shou Chew, informou aos funcionários que a empresa de mídia social e proprietária chinesa, a ByteDance, concordaram com a nova entidade que conta com a participação da Oracle, Silver Lake e MGX como principais investidores. O acordo confirma em grande parte um anúncio feito em setembro pela Casa Branca, que afirmou que a nova empresa atenderia aos requisitos de uma lei de 2024 que ameaçava proibir o TikTok nos Estados Unidos, caso a ByteDance continue como acionista majoritária. A joint venture nos Estados Unidos será responsável pela proteção de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantia de software, destacou o CEO no memorando. A nova configuração corporativa do TikTok é uma resposta a uma lei aprovada pelo antecessor de Trump, Joe Biden, que obrigou a ByteDance a vender as operações do TikTok nos Estados Unidos ou enfrentar uma proibição no maior mercado de atuação da empresa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa. O republicano afirmou que as pessoas lhe imploravam que tomasse essa decisão, em particular pacientes que sofrem de dores crônicas. No entanto, destacou que a medida não é de forma alguma uma descriminalização da cannabis para usos não médicos. Durante décadas, os pacientes americanos que sofrem de dor extrema, doenças incuráveis, cânceres agressivos, transtornos convulsivos, problemas neurológicos e outras condições, incluindo numerosos veteranos com lesões relacionadas ao serviço, e americanos idosos que vivem com problemas crônicos que degradam gravemente sua qualidade de vida, têm solicitado essa medida. Uma alta funcionária do governo destacou a decisão como de bom senso, lembrando que a maconha e os produtos à base de CBD, uma molécula extraída da cannabis, conhecida pelas propriedades relaxantes, já são utilizados por numerosos pacientes no país. Atualmente, a maioria dos estados autoriza a cannabis para fins médicos e mais de 20 permitem também o uso recreativo. A reclassificação deve abrir caminho para mais estudos sobre os perigos de dependência e impacto econômico ao aliviar restrições para empresas do setor. Segundo o decreto, a maconha deixaria a categoria 1 ao lado de drogas como a heroína e entraria na categoria 3, que inclui substâncias de risco moderado. Desde setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm bombardeando repentinamente o que chamam de narcolanchas no Caribe e no Pacífico Oriental. Com as últimas investidas, um total de 104 pessoas foram mortas nesses ataques.
Críticos veem execuções extrajudiciais e violação do direito internacional. Os Estados Unidos acusam a Venezuela de promover ativamente o contrabando de drogas para o território americano e, com isso, de ameaçar a segurança do país e cidadãos. O presidente venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, diz que as operações fazem parte de um plano para tirá-lo do poder. Na avaliação de Donald Trump, não seria necessária a aprovação do Congresso para iniciar ataques em terra contra a Venezuela. De acordo com a Constituição americana, o presidente é, de fato, o comandante-chefe das Forças Armadas. Mas, sem a aprovação do Congresso, Trump provavelmente poderia ordenar apenas ataques militares dentro da Venezuela, não uma guerra. Aqui duas contradições. Primeiro, sim, os Estados Unidos têm como plano retirar o ditador Nicolás Maduro, que não revelou os resultados das últimas eleições, apenas se autoproclamou eleito. E, de fato, não está havendo uma guerra na Venezuela, pelo menos até o momento. Portanto, duas informações que precisam ser corrigidas nessa narrativa. Aliás, em tempos de guerra, as narrativas sempre são a principal arma. Em meio aos escombros da guerra, crianças na cidade de Gaza se preparam para o nascimento do menino Jesus, decorando a árvore de Natal e ensaiando canções do coral na igreja da Sagrada Família. 99% da população da faixa de Gaza é muçulmana, mas o território conta com uma minoria católica resiliente, que vive a fé com intensidade. Após o longo conflito entre Israel e o Hamas, a Igreja Católica da Sagrada Família se prepara este ano para um Natal de esperança, mesmo ainda sob as marcas da guerra. Antes da guerra, a comunidade cristã era composta por aproximadamente 1.100 pessoas. Durante a guerra, esse número diminuiu por vários motivos, todos relacionados ao conflito. Alguns foram mortos diretamente, outros indiretamente. Alguns foram deslocados para o sul e outros deixaram o país. Como resultado, o número de residentes cristãos em Gaza caiu para aproximadamente 500 pessoas. Apesar da dor causada pela destruição e mortes, o espírito natalino resiste no seio da igreja e as crianças se uniram para montar uma grande árvore de Natal, um símbolo de resistência na cidade de Gaza, que desafia os escombros deixados pelo conflito. Para festejar o nascimento do menino Jesus, a comunidade também não economizou nos cânticos. Este ano é diferente. Estamos tentando alegrar as crianças decorando a igreja e organizando atividades para o próximo período. Claro, a sensação é diferente porque há um cessar-fogo. E a celebração será mais bonita do que nos anos anteriores. Estamos muito felizes e decorando para o Natal, o que é algo novo depois de 2 anos de tristeza e guerra. De acordo com o Patriarcado Latino de Gaza, a celebração religiosa de Natal vai estar limitada em 2025 à Divina Liturgia, o principal culto eucarístico nas igrejas ortodoxas e católicas orientais de rito bizantino. Uma limitação que não afeta a alegria de cristãos que enxergam um futuro de paz no cessar-fogo da guerra. Papai Noel botou as barbas de molho e mergulhou junto com a Mamãe Noel e os peixinhos no aquário do Rio de Janeiro. Para entrar no clima do Natal, o aquário organizou um mergulho do casal que contou até com presentes e árvore de Natal embaixo d'água. Papai Noel trocou o saco de presentes por um cilindro de mergulho. O bom velhinho e a Mamãe Noel nadaram junto com os peixes no aquário do Rio de Janeiro. E para provar que Papai Noel não esquece de ninguém, eles não deixaram os presentes de fora. Até uma árvore de Natal foi montada dentro da água, fazendo a alegria dos visitantes.
Geralmente a gente sempre vai ao shopping e o Papai Noel tá lá sentado esperando as crianças. E foi muito legal aqui porque o Aquarrio inovou, trouxe o Papai Noel nadando e mandando beijo para as crianças, interagindo. Achei muito legal, muito interessante e inovador. A experiência foi diferente também para os mergulhadores. O público chega a ser mágico, né? Ver o brilho no olhar das crianças, vendo o Papai Noel mergulhando junto com o tubarão, é incrível. É incrível poder encantar as crianças no túnel, as crianças também ficam bem felizes, ficam encantadas, né? Então é bem gratificante participar dessa atividade. Além dos mergulhadores, o Aquarrio também vai receber um Papai Noel fora da água, pronto para tirar fotos e espalhar a magia do Natal. A criatividade foi longe. E o Pix News de hoje fica por aqui. As nossas reportagens e essa edição completa já estão lá no nosso canal no YouTube. É só você procurar Pix News HD. A gente pede também para você curtir e compartilhar com os amigos. Mais notícias no nosso site, já está aqui na tela. Notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Você fica agora com Cinepix e o filme Natal em Londres. Uma excelente noite e um ótimo final de semana. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.